Fala pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre viagem no tempo e metafísica, isso mesmo, a partir do capítulo 7 desse livro aqui, Filosofia para Todos. O nome do capítulo é justamente esse, Viagem no Tempo e Metafísica, de Richmond. Bom, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem as informações desse livro aqui. E vamos tratar então de viagem do tempo neste vídeo, mas antes de falar sobre isso, um convite especial para vocês. Dia 8, 9 e 10 eu vou dar um mini curso online gratuito aqui no YouTube sobre a história da filosofia. Serão 3 noites que eu vou falar sobre alguns dos principais pensadores da filosofia, dos gregos aos contemporâneos, tratando aí de grandes questões filosóficas, fazendo um giro pela história da filosofia. Então vocês estão convidados. E para acessar as informações, para receberem material de apoio, tudo, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos ao assunto do vídeo. Então, separei o capítulo 7 desta obra para tratar sobre a questão da viagem do tempo. E é um capítulo longo, mas eu tentei aqui fazer resumos, tópicos, para discutir com vocês esse assunto aqui. Vamos, então, demarcar aqui que são 5 pontos que eu vou trabalhar com vocês. Cada ponto aí tem um assunto que gira em torno da questão da viagem no tempo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o que é viagem no tempo. Vamos lá, então. Aqui, então, cito o livro. O melhor e mais famoso artigo filosófico sobre viagem no tempo, até a data, é Os Paradoxos da Viagem no Tempo, de David Lewis. Então, esse é o artigo, que trata da viagem do tempo e é considerado pelos autores aqui, pelo Richmond, um dos melhores artigos. Vou entrar agora um pouco no conteúdo desse artigo. Afirmar que a viagem no tempo é logicamente possível não é a mesma coisa que afirmar ser fisicamente possível. Um debate é o debate da lógica, e o debate da lógica é um debate formal, é um debate vazio de conteúdo. Já o debate da física é o debate do real, é o debate factual e, portanto, se de fato é possível falar disso concretamente. Num plano lógico, sim, mas num plano factual, num plano físico é possível? Então não é a mesma coisa, Não é a mesma coisa. De acordo com a definição de Lewis, a viagem no tempo requer uma distinção entre duas maneiras de registrar o tempo, o que chamaremos de tempo pessoal e tempo externo. Então, para falar sobre viagem no tempo, nós precisamos entender o que é tempo pessoal, que vocês já imaginam o que é pelo nome, e tempo externo. Vamos para o pessoal. O tempo pessoal é o tempo conforme registrado pelo objeto, e aqui quando nós falamos de objetos, são objetos, objetos físicos ou pessoas que viajam, o objeto que viaja, e deve, portanto, ou a pessoa que viaja, e deve, portanto, refletir mudanças em todos os processos que viajam com o objeto. Dessa forma, o relógio de um viajante, suas memórias acumuladas, cabelos grisalhos, processos digestivos, decomposição celular, etc. E aqui temos esse exemplo. Então, o tempo pessoal é isso, esse registro do objeto ou do sujeito que está viajando, ou do relógio que está passando, ou do envelhecimento e assim por diante. Então, o tempo pessoal. Já o tempo externo, por outro lado, é o tempo registrado no mundo, por processos como, por exemplo, o movimento das marés, a rotação da Terra, a Terra orbitando o Sol, a recessão das galáxias, etc. Então, o tempo externo é o tempo do mundo. Ok? Então, a afirmação de Lewis é que, considerando uma distinção entre o tempo externo e o tempo pessoal, é no mínimo possível imaginar a viagem para o futuro e a viagem para o passado. Agora, este é o ponto crucial. Se você não é um viajante do tempo, toda viagem que fizer terá a mesma duração e direção no tempo pessoal e no tempo externo. Mas se você é um viajante do tempo, sua viagem será diferente no tempo pessoal e externo. Então, se você não é um viajante do tempo, toda viagem que você fizer terá a mesma duração e direção. Tanto o tempo pessoal como o tempo externo, se você não é viajante do tempo. Agora, se você é viajante do tempo, não. Aí muda, o tempo pessoal com o tempo externo. Bom, isso é fácil, Eu acho que todos nós já vimos alguns filmes, vocês provavelmente também,
sobre viagem no tempo. E uma das questões da viagem no tempo é justamente essa, né? Esse choque entre o tempo pessoal e o tempo externo. Suponha que eu viajo de 2013 para 2163. Vamos imaginar essa viagem. Em 5 minutos de tempo pessoal. Então, minha viagem levou 5 minutos no tempo pessoal, mas 150 anos no tempo externo. Acho que esse é um bom exemplo, né? Para ficar bem claro essa distinção. A teoria especial da relatividade de 1905 de Einstein prevê que tais fenômenos realmente ocorrem. E aqui ele vai continuar discutindo muito essa questão da teoria da relatividade e tudo mais, que eu não vou entrar, né, nesse vídeo, porque a minha proposta é mais discutir a questão metafísica mesmo, do que a questão física, e por isso que eu não vou entrar muito nesse debate da física. Mas aí fica a dica para vocês lerem esse livro, né, todo, é super interessante, e em especial esse capítulo. Para os que viajam para o passado, a viagem tem direções diferentes, no tempo pessoal e no tempo externo. Suponha que eu viajo por 5 minutos de tempo pessoal, mas de 2013 a 1863. Então, diferente, né? O pessoal e o externo. A teoria geral da relatividade de 18, de Einstein, parece prever que é possível a viagem para o passado. Em 49, o físico lógico e matemático austríaco Gödel usou a teoria geral da relatividade para descrever um mundo onde é possível viajar em quaisquer pontos no tempo e no espaço. Então vocês percebem, né, que esse debate aí é muito também discutido na física, ou até mesmo na matemática, ou na filosofia da matemática, ou na filosofia da física, ou na metafísica. Então há várias formas para discutir a viagem no tempo. Então esse é o primeiro ponto, né? Nesse primeiro ponto a gente fala um pouco do que é de fato a viagem no tempo, distinguindo essas duas formas de tempo. Vou entrar no ponto 2 agora, que se chama Os Paradoxos do Avô, que diz o seguinte: o argumento clássico contra a possibilidade lógica de viagem no tempo recorre ao paradoxo do avô. Se você pudesse viajar para o passado, poderia supostamente viajar para um tempo antes de um de seus avós se tornar pai e assassiná-lo, impedindo assim um de seus pais de existir e, portanto, impedindo a si mesmo de nascer. Daí o paradoxo, né? Então, se sua missão tivesse sucesso, você não estaria lá para realizá-la, eis o paradoxo. Então, o chamado paradoxo do avô é isso, né? Volta para o passado, mata o teu avô. Logo, teu pai ou tua mãe não vai nascer, logo tu não vai nascer. Então, daí o paradoxo, né? Aí tem um argumento diante disso, né? O argumento é o seguinte: premissa 1. Se é possível viajar no tempo para o passado, é possível criar situações contraditórias. Premissa 2. Não é possível criar situações contraditórias. Conclusão. Portanto, não é possível viajar para o passado. Qual é a conclusão do autor aqui, do Lewis, né? Do Lewis? Ele diz que é válido, mas não é sólido esse argumento. O argumento em si é válido, porque, logicamente falando, como nós já demarcamos, é possível, é uma questão lógica, é uma questão de formalidade. É válido, agora não é sólido. E, portanto, tem premissas, né, fracas, ou a conclusão fraquíssima. Bom, mais pra frente ele diz, né, o Lewis diz que há uma ambiguidade já na primeira premissa do argumento. Se é possível viajar para o passado, é possível gerar paradoxos. Bem, o que significa possível? Lewis diz que precisamos de uma noção de algo ser compossível. E aqui, né, ele fala que o problema de ser fraco, o problema desse argumento que eu apresentei não ser sólido, é que ele usa o termo possível. E ele diz que o melhor seria usar o termo compossível. Compossível. Bom, o primeiro a falar sobre a compossibilidade, essa noção, né, é Leibniz. E aí a gente pode voltar ao Leibniz, né, esse filósofo importantíssimo aí do século XVII. Lewis escreve: dizer que algo pode acontecer significa que seu acontecimento é compossível com certos fatos. E aqui está a explicação do significado de compossibilidade, né? Ser possível é diferente de ser compossível. Compossível é quando há certos fatos que estão com, né? Daí a compossibilidade.
Diante desses fatos é possível falar. Agora, sem esses fatos não é possível falar. Daí a compossibilidade. Que fatos? Isso é determinado, mas às vezes não muito bem determinado pelo contexto. Bom, então esse é o ponto aqui do paradoxo do avô. Passo ao ponto 3 agora do vídeo, que se chama dois sensos de mudança. Vamos lá. Pode parecer que, em nome da consistência, os viajantes do tempo no passado não devem ter poder algum. Ou, posto de outra forma, será mesmo que um viajante do tempo não pode mudar o passado sem criar paradoxos? Assim como a noção de possibilidade precisa ser explorada para evitar ambiguidade, daí a ideia de compossibilidade, né? A noção de mudança também. E aqui o debate é em torno do conceito mudança. Se antes era em torno do conceito possibilidade, compossibilidade, agora é sobre o conceito mudança. Mudança é outro termo propenso à ambiguidade em contextos comuns. Para adaptar um ponto de Lewis, considere o que poderíamos chamar de mudança de substituição e mudança contrafactual. Então agora a gente vai falar sobre esses dois conceitos, né? Mudança de substituição e mudança contrafactual. Um exemplo de mudança de substituição. Um vidro intacto cai sobre um chão de concreto e quebra. Então o vidro intacto é substituído por um monte de cacos de vidro. E aí nós temos a substituição, né? Agora, a mudança contrafactual, como a gente pode falar sobre ela? Vamos explicar aqui e dar o exemplo. Avaliamos o impacto que algo causa considerando de que modo os acontecimentos teriam se desenrolado se algo não tivesse ocorrido. Uma contrafactual expressa uma relação de consequência tomando como antecedente algo que não aconteceu de fato. E aí vamos para o exemplo, né? Por exemplo, se meu despertador não tivesse tocado no horário correto esta manhã, eu teria continuado dormindo. Bom, então aqui primeiro a gente falou da mudança de substituição e agora da mudança contrafactual. Vamos ver o que dá para tirar disso agora, né? Onde se encaixa a viagem no tempo em tudo isso, né? Luiz pensa que os viajantes no passado só mudam a história no sentido contrafactual. Isto é, no sentido de que a história teria sido diferente se o viajante não estivesse presente. Luiz pensa que os viajantes não podem fazer mudanças de substituição na história. Então, é possível fazer essas mudanças para evitar aquilo que nós falamos no tópico 2? O Luiz diz, né? É possível fazer mudanças apenas de um tipo, não de substituição, mas sim contrafactual. Novamente, né? Repetindo aqui, né? Ele diz que os viajantes no passado só podem mudar a história no sentido contrafactual, mas não no sentido de substituição. Bom, agora passo ao ponto 4, que se chama ciclos causais. Há um outro tipo de exemplo de viagem no tempo que apresenta problemas que não envolvem consistência e sim informação, e especificamente as origens dessa informação. Os casos em questão implicam o que chamaremos de ciclos causais. Então agora o foco é entender o que significa ciclos causais. Um ciclo causal é um tipo pouco comum de cadeia causal, a saber, uma cadeia de acontecimentos que volta para o passado, de modo que um acontecimento é uma de suas próprias causas. E aqui temos um exemplo. Em um ciclo causal, um acontecimento se revela sua própria causa. Vamos para o exemplo. Imagina que você viaja no tempo para 1588, levando consigo um exemplar das obras completas de Shakespeare, impressas em 2013. Ou aqui a obra de 2013, né? Ou, sei lá, 2022, né? Ao chegar, você conhece um jovem aspirante a ator, né? E lê para ele os seguintes versos. Tu chega lá em 1588, tu conhece um jovem lá e tal, né? E tu lê para ele o seguinte, só um trechinho aqui que é muito famoso, né? Que obra-prima é o homem, como é nobre em sua razão, que capacidade infinita, como é preciso e bem feito em forma e movimento. Bom, aqui é o Hamlet, né? Você lê então esse trecho do Hamlet para ele e você então deixa ele, né, copiar todo o conteúdo das obras completas que você trouxe consigo. Então você volta lá e tu se encontra com o Shakespeare pré a escrita e tu deixa ele copiar todos os textos, né?
Bom, aí tem a ideia dos ciclos causais. Bom, esse é um debate também, então um debate importante é esse, dos ciclos causais. Mas agora eu já parto para a conclusão, né? E depois, né? Então vamos para a conclusão aqui do texto. Como eu disse, né? É um texto, é um capítulo bem longo, ele vai discutir parte a parte aqui e tal. E esse vídeo tem a proposta mais de lançar aqui o problema da viagem do tempo, destacando aqui alguns conceitos e tudo mais. Para concluir, então, há uma série de questões metafísicas que o espaço não nos permite abordar neste capítulo. O autor escreveu isso e eu digo ainda, né, neste vídeo, pois ainda por cima é um resumo disso, né. No entanto, a possibilidade de viagem no tempo afetaria nosso pensamento de muitas maneiras diferentes. Por um lado, a viagem no tempo afetaria nossas ideias sobre o status do passado e do futuro. Se outras épocas podem ser visitadas, presumidamente tais épocas devem existir. Isso, por sua vez, afetaria nossas ideias sobre o livre-arbítrio. Se o futuro existe, pode ser verdadeiramente aberto? Mas se o futuro não está aberto, o que acontece com a nossa liberdade? Bom, aqui tu vai lançar muitas e muitas questões sobre a questão da viagem no tempo. E muitas das questões sobre a viagem no tempo que estão voltadas para a questão da filosofia é sobre a liberdade, né? Sobre o livre-arbítrio. Então, se é possível viajar no tempo, como fica o livre-arbítrio, a liberdade? Bom, pessoal, esse foi apenas um comentário a partir dessa obra e um comentário sobre esse assunto que é muito interessante, né, de ser tratado e investigado. Eu peço para vocês comentarem aqui embaixo quem chegou até aqui, filosofar é preciso, e peço também para vocês entrarem no link que está aqui na descrição para acessarem aqui as informações do minicurso que eu vou dar. É o minicurso sobre a história da filosofia e eu aguardo vocês no dia 8, 9 e 10 de noite, a partir das 7 horas da noite. Forte abraço e até mais.